Meus caros irmãos e irmãs, hoje celebrando a festa da família de Nazaré, é um momento também que nós fazemos uma reflexão baseada na família de Nazaré, que, como diz o Papa Paulo VI, é o exemplo, a casa do exemplo do amor, da caridade e da fraternidade. E olhando a família de Nazaré, que é um modelo para todos nós de constituição da nossa família, serve também para que nós façamos uma análise, para que nós olhemos de que forma a nossa família tem se constituído, de que forma nós temos construído a nossa família no transcorrer da nossa caminhada. A família como vai? Uma pergunta que nós devemos sempre nos fazer todos os dias. Como vai a minha família? Como tem se estruturado? Como tem sido a convivência da minha família? O diretório da Igreja no Brasil, da Pastoral Familiar, diz que a comunhão familiar requer de cada um uma pronta disponibilidade à compreensão, à tolerância, ao perdão, à reconciliação. Estamos todos voltados a perdoar-nos mutuamente nas faltas ou nas falhas que nós cometemos enquanto família. Mas olhando a família, sobretudo dentro do contexto de uma projeção de um objetivo em comum. Qual é o objetivo da família, senão vivenciar o amor, vivenciar a caridade, a partilha, fundamentar-se no desenvolvimento pleno do marido, da esposa e dos filhos. O mesmo diretório vai nos dizer que amar o outro, sobretudo, é no matrimônio buscar no sentido de que eu devo viver e o outro também deve buscar a vida. Não no sentido do egoísmo, mas no sentido de dar ao outro a possibilidade da vida, da mesma forma que eu quero a vida. Mas buscando, sobretudo, como objetivo, além dos nossos objetivos que possam ser objetivos individuais e respeitados do nosso objetivo individual, buscar, sobretudo, e acima de qualquer coisa, o nosso objetivo que seja comum. O propósito de lutar, de salvar a todo custo um projeto de vida que é denominado em comum. Quando duas pessoas se unem no matrimônio, elas buscam sobretudo um projeto em comum, uma vida em comum, uma vida no partilhar, mas uma vida que no partilhar gere a generosidade, gere o olhar do outro dentro das próprias dificuldades do outro, na caridade que é substancial na vida de Deus. Como nos diz São Paulo na segunda leitura de hoje, no perdão, no saber acolher na misericórdia, no saber acolher na cordialidade que a família possa viver. Um casal, quando ele se une com o objetivo de formar a sua família, de se desenvolver dentro da família e criar dentro dessa família as bases que são necessárias para a sustentabilidade dessa família, não no contexto econômico, mas no contexto que seja social. Não no contexto só de procriação, mas no contexto da vida que se dá a cada um de nós. Hoje, se nós olharmos o contexto conhecido da família, nós vivemos dentro desse secularismo uma imaturidade psicológica. Uma imaturidade onde os diversos fatores, sejam eles econômico, político, social, ele faz com que os conceitos ou aquilo que é para cada um de nós o essencial da vida, os nossos valores morais, sejam cada vez mais abandonados. Isso vai gerando uma família incompleta. Eu formo minha família dentro do contexto somente de uma visão econômica, mas eu não formo minha família dentro de uma sustentação religiosa, de uma base religiosa. Eu não formo minha família para viver o amor, mas eu formo a minha família para conquistar coisas na vida. Eu formo a minha família muitas vezes para que ela seja incluída dos desejos próprios que a vida vai nos colocando. Papa Francisco, na encíclica dele, Amoris Laetitia, ele dizia assim: o casal que ama e gera vida é uma verdadeira obra de arte, uma escultura de arte, viva, capaz de manifestar o Deus Criador e Salvador. Por isso, diz ele, o amor fecundo chega a ser símbolo da realidade de imitar a Deus. Nós temos a Santíssima Trindade, a unidade perfeita do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ele nos leva a uma projeção, uma prospecção do homem e formar a sua família dentro dessa unidade perfeita do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que se doa inteiramente dentro das suas próprias funções, mas com o objetivo único, que é o sentido próprio do amor.
E a família ela deve ser gerada e fundamentada sempre nesse contexto do amor. Há pessoas que se sentem capazes de um grande amor, só porque têm a necessidade de um afeto, mas não conseguem lutar sobretudo pela felicidade dos outros e vivem confinados em si mesmos. Porque na família também se gera muitas vezes o egoísmo. Quando eu gero egoísmo dentro da minha família, quando o que interessa são só os meus desejos, são só os meus princípios, só a minha vida, só o meu projeto de vida, eu não vivo uma família. Eu sou inserido dentro de uma comunidade, mas não inserido dentro de uma família. Não gerar dentro desse amor que é próprio da família, e a família deve se constituir, sejam quais forem as dificuldades da vida. A família tem sempre os seus problemas, sempre todas as dificuldades. E uma família perfeita. Não existe a família de margarina. Todas as nossas famílias têm a sua dificuldade, mas o amor sobrepõe a cada dificuldade. O amor sobrepõe as fragilidades do outro. O amor sobrepõe. Eu não posso querer que dentro da minha família o outro tenha o molde que eu acho que ele deve ter. Eu tenho que respeitar o molde do outro. Eu sempre cito em casamento uma frase de Adélia Prado. Adélia Prado, ela diz: o mais fino dos amores, o maior dos amores, é aquele que você permite ser o outro quem ele é, tal como ele é, com os defeitos dele, com as fragilidades dele, com as dificuldades dele, porque ele é assim. Amar o outro da forma como o outro se apresenta, amar o outro com toda a liberdade que você dá ao outro, ele ser quem ele é. Nós só desenvolvemos em nós o que é primordial, essencial na nossa vida, o que nós fazemos dentro de nós, quando nós temos a liberdade da nossa casa de poder gerá-lo. A família, sobretudo, o local onde somos gerados, é o local onde vocês geram os filhos de vocês, onde vocês geram o que é essencial para a vida do filho de vocês. E será que nós temos gerado essa família que tem um olhar voltado todo no amor, na graça, no compromisso da família humana, fundamentada na palavra de Deus, de uma esposa que confia nas mãos do marido, da escolha dos filhos que se formam uma comunhão de pessoas que sejam a imagem de união de Deus Pai, Filho e Espírito Santo, uma formação geradora e educativa, de uma compartilhação, do compartilhamento diário da oração, do compartilhar da generosidade. A gente vê muitas vezes em famílias, a falta de gentileza. Às vezes o marido e a mulher se tratam com palavras ásperas, às vezes se tratam, traz de fora, traz para dentro de casa. Eu sempre digo: as tuas raivas ficam lá fora, vai caminhar antes de entrar em casa se estiver com raiva, deixa lá fora as suas dificuldades, as suas angústias. Dentro da sua casa leva o amor que você tem dentro de você, leve a caridade que você tem dentro de você, leve toda a generosidade do compartilhamento. Quando a gente vê muitas vezes o esposo e a esposa que se tratam de qualquer forma. Às vezes eu penso: por que antes de casar é uma coisa, depois que casa parece que é outra? O que mudou? O amor muda? Será que o amor muda? O amor não pode mudar, porque o amor, quando ele é amor, ele é eterno. O amor que se fortifica na eternidade dele. A generosidade é o que brota da gente. E às vezes as discussões que geram muitas vezes a violência dentro de casa. Papa Francisco diz que a violência no seio da família é a escola do ressentimento e o ódio das relações humanas. Uma família que vive dentro de casa brigando, ela vai gerar filhos que serão violentos. E serão esses violentos que na sociedade como um todo, dentro do contexto da vida, não conseguem viver a gratuidade. Será que nós perdemos, entre aspas, tempo com os nossos filhos para sentar, para conversar, para brincar? Hoje nós vivemos um tempo onde tudo é terceirizado. Até a educação do filho está sendo terceirizada. Tem criança que sai de casa às 6 horas da manhã e volta às 8 horas da noite. A mãe fala: graças a Deus ele vai dormir. Isso é família. Você é gerador ou você é mãe? Você é gerador ou você é pai? A convivência familiar é cada vez algo que vai se esvaindo. A convivência do sentar, do conversar, do compartilhar. A convivência do estar presente na família, do ser presente na família. Abraçar seu filho. Se abraça seu filho. Se abraça sua esposa todos os dias. Você tem essa generosidade de estar com o outro,
de compartilhar com o outro na mesa, na refeição. Tem coisa mais bonita que uma da refeição quando a família está junto. Hoje está todo mundo com celular, né? Todo mundo com celular na hora do almoço, do jantar, todo almoço e jantar juntos. Será que a família tem sido efetivamente esse seio da graça e da bondade no nosso dia a dia? Diz Papa João Paulo, São João Paulo II, na encíclica dele, Consórcios Familiares: o princípio interior, a força permanente, a meta última de tal dever é o amor. Como sem amor a família não é uma comunidade de pessoas, assim sem o amor a família não pode viver, ela não pode crescer, ela não pode se aperfeiçoar, ela nunca poderá ser uma comunidade de pessoas. Ela pode ser uma associação de pessoas, mas nunca uma comunidade de pessoas. Tem um trechinho de um escrito de uma pessoa que chama muita atenção a respeito de Guedes, e eu acho que vale a pena ressaltar. Ele diz assim: o Sr. Eugênio Poeta, na educação dos nossos filhos, todo exagero é negativo. Responda-lhe, não o instrua. Proteja-o, não o cubra. Ajude-o, não o substitua. Abrigue-o, não o esconda. Ame-o, não o idolatre. Acompanhe-o, não o leve. Mostre o perigo, não o atemorize. Inclua-o, não o isole. Alimente suas esperanças, nunca as descarte. Não exija que seja o melhor, peçam que seja bom e exemplo. Não mime em demasia, odeie o amor. Não mande-o estudar, prepare-lhe um clima de estudo. Não fabrique um castelo para ele, vivam todos com naturalidade. Não lhe ensine a ser, seja você como você quer que ele seja. Não lhe dedique a vida, vivam todos. Lembre-se de que seu filho não o escuta, ele o olha. E finalmente, quando a gaiola do canário se quebrar, não compre outra. Ensine-lhe a viver sem fotos. Ensinar a viver comigo. Não crie para o seu filho uma redoma de vidro. Não proteja em demasia. Não dê tudo o que ele quer. Deixa que dê aquilo que é essencial para a vida dele. E muitas vezes nós vamos criando uma sociedade de pessoas frustradas. E quando ela cai no mundo, quando ele vai para a selva de pedras que é o mundo, ele se torna frustrado. Ele não vai ter tudo o que ele quer. Ele não vai ter a proteção que ele tinha. Não. Porque o mundo muitas vezes é cruel. O mundo muitas vezes é cruel. Finalizando, celebrando um pouco da nossa família e do saudosismo da nossa família. Eu sou saudosista da família tradicional, da família que sempre que come junto, da família que vai à missa junto, da família que reza junto, da família que tem os seus propósitos, que tem um direcionamento cristão, uma base da formação da família. Num poema de José Luiz Peixoto, ele diz assim: na hora de pôr a mesa éramos 5. O meu pai, a minha irmã, as minhas 2 irmãs e eu. Depois a minha irmã mais velha casou-se e foi embora. Casou-se a minha irmã mais nova. O meu pai morreu. Hoje, na hora de pôr a mesa, somos 5. Menos a minha irmã mais velha, que está na casa dela. Menos a minha irmã mais nova, que está na casa dela. Menos o meu pai, que morreu. Menos a minha mãe viúva. Cada um deles tem um lugar vazio nesta mesa onde como sozinho. Mas irão estar sempre aqui, na hora de pôr a mesa. Seremos sempre 5. Enquanto um de nós estiver vivo, seremos sempre 5. A nossa família pode estar um pouco, mas onde quer que nós estejamos, nós seremos sempre 5, independente de onde estejam os outros. Que a família que nós trazemos dentro de nós, que nós constituímos em nós, a base da nossa vida, da nossa educação e do amor que nós somos capazes de viver ou não viver. E a família? Como é? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.